Agora eu converso com Vinícius Mendes Lima, que é fundador e presidente do Grupo Besouro, referência em empreendedorismo social, com projetos que já geraram mais de 100 mil novos negócios no Brasil e no mundo. Bom dia para você, Vinícius. Seja bem-vindo ao Real Time. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Vamos começar falando um pouco da sua história. Você começou vendendo crepe aos 12 anos. Como é que foi essa experiência para você e como é que isso influenciou mais tarde na criação do Grupo Besouro? Isso mesmo. Eu iniciei minha trajetória empreendedora comercializando, fabricando crepes na frente de escolas particulares. Eu, na época, oriundo de escola pública municipal. E aquele movimento de correr atrás dos meus sonhos e conquistar os meus objetivos no quesito econômico e social, né, para eu poder, por exemplo, fazer viagens ou comprar, na época, carrinho de controle remoto, a gasolina, uma bicicleta, fez com que, anos depois, eu tivesse a ideia de contribuir através do empreendedorismo, dessa forma como eu conduzi a minha vida empreendedora lá no começo, ajudando outros jovens a criarem seus próprios negócios com a finalidade de atingir os seus sonhos, assim como eu, ou de ajudar em casa e sobreviver. Então foi daí que surgiu a ideia do Grupo Besouro. E você criou uma metodologia, né? A By Necessity, que a gente pode traduzir como por necessidade. Por que tem que ter um método específico para os empreendedores das periferias, na sua opinião? Perfeito. Pensa comigo, e os ouvintes aí, né, os telespectadores. Quando nós pensamos em desenvolver alguma ideia de negócio, e eu acho que todo mundo já deve ter pensado alguma vez assim, e se eu tiver tal empreendimento? Nós pensamos sempre em recurso. De onde eu vou tirar o recurso, o investimento, para poder adquirir um bem para produzir ou iniciar uma prestação de serviço. Quando nós não temos recurso nenhum e nem o acesso ao banco, por exemplo, para captar esse crédito, nós temos que pensar de outra forma. Essa outra forma, até então, não havia sido publicizada. Se sabiam, não havia em nenhum momento sido publicada como a metodologia By Necessity foi publicada há 10 anos. E hoje ela é âncora de diversos programas governamentais e não governamentais com o intuito de ajudar essas pessoas, porque ela conversa com uma população que começa seus empreendimentos sem investimento inicial ou com baixíssimo investimento inicial, com acesso ou sem acesso ao banco. Então, pensar sem dinheiro é mais difícil. E essa forma, através da metodologia, nós conseguimos desenvolver e transferir para que essas pessoas que nós atendemos possam dar o primeiro passo sem pensar em recursos. Eu não tenho dinheiro para abrir o negócio. Bom, mas eu tenho formas criativas de transformar minha ideia em algo real e que me gere renda, como utilizar as minhas relações pessoais, como utilizar o crédito que a gente chama entre empreendedores de uma comunidade, como o amigo da padaria, o amigo do mercado, um outro prestador de serviço em outro ramo, e voltar lá para o passado do escambo, né? Então eu te contribuo com a minha entrega e o meu colega com a dele, para que juntos nós possamos desenvolver uma ideia de negócio sem investimento inicial, para que a alavancagem não precise arriscar se não se tem ou se tem pouco recurso. Você diria que hoje uma pessoa que mora numa comunidade, se ela tiver uma boa ideia de negócio, ela tem ainda muita dificuldade para conseguir financiamento no Brasil? Eu diria que 100%. A Eu te pergunto dificuldade. isso só explicando. Eu sei que não estou nem falando em banco, porque isso é bem complicado. Eu estou falando até mesmo através de ONGs, através de programas que procuram fomentar esse tipo de iniciativa, porque imagino que muitas vezes a pessoa não tem conexão também, né? Não sabe com quem falar para ir atrás de um recurso desse, né? Perfeito, eu entendi a tua colocação e quando eu falei em 100% de bancos, exatamente, no geral, essa população não tem acesso a crédito, a documentação normalmente é mínima, existe algum tipo de dívida com comércios, etc., baixos, mas que trava esse financiamento, esses pedidos de crédito. E quando nós vamos ao campo do terceiro setor para buscar recursos, por exemplo, o terceiro setor, num geral, injeta recursos em projetos de cunho 100% social.
Então, ele não tem a finalidade de lucro. Então, eu vou chutar aqui e com quase certeza de que em uma comunidade periférica, a cada 100 metros quadrados, nós temos cerca de 100 possíveis novos empreendedores, mas que todos eles têm uma possibilidade na sua cabeça de gerar lucro com aquele recurso, com aquele empreendimento, e não somente o cunho social, apesar de estar atendendo dentro da comunidade. Então, esse recurso não chega para essas pessoas. Então, é quase que zero o acesso a crédito desses empreendedores de comunidade quando se trata de um negócio privado, né? B2B ou B2C, com finalidade de lucro 100%. Então, é muito complexo para que um empreendedor comece uma atividade econômica com finalidade de lucro sem acesso ao crédito dessa forma como nós estamos falando, vindo de um terceiro setor ou do banco. Então, qual é a forma que ele tem? É criando relações. Como que ele cria relações? Meu amigo, batendo de porta em porta. Não tem outra solução. Então, a brincadeira que se fala desde que eu me conheço por gente de quem tem boca vai a Roma, isso continua funcionando e é o que nós startamos no mindset do empreendedor no início das nossas capacitações, é fazer com que ele compreenda que o ativo dele são as relações e o volume de consumo por metro quadrado que existe dentro de uma comunidade. Que, apesar da grande maioria da população enxergar muita pobreza, por exemplo, de uma comunidade periférica, para cada 100 pessoas que moram nela, 90 pessoas são empregadas ganhando pelo menos um salário mínimo. Então, nós estamos falando que para cada 100 pessoas trabalhando, existência daquela comunidade, nós temos 100 vezes um salário mínimo. Nós estamos falando de 100 vezes R$ 1.500, né, médio, a cada cerca de 100 habitantes. E nós temos comunidades no Brasil hoje que têm 100 mil habitantes, 150 mil habitantes, até 200 mil habitantes no mesmo território que tu caminha enxergando esse volume de poder aquisitivo, de economia. Então, é uma oportunidade que está aos pés dessa população, mas que às vezes não está claro, e é o nosso papel mostrar a clareza e também as oportunidades de crédito, de certa forma, para que ele possa iniciar o seu empreendimento. Nesse tempo todo que você está à frente do Grupo Besouro, você deve ter visto já muitas histórias inspiradoras, né? Muitas empresas que surgiram aí do nada e conseguiram prosperar. Você pode dar um exemplo para a gente? Olha, nós temos de barbeiro que faturava R$ 500 por mês, R$ 1.000 por mês e fatura 22, 25, 30. Nós temos pessoas que iniciaram vendendo de porta em porta doces e salgados e hoje possuem mercados e padarias. Nós temos donos de mercadinhos que passaram a ter uma rede de supermercados. Temos um aluno que eu tenho falado até recente em Angola, que iniciou com produção de galinhas, passou para codornas e hoje é o maior produtor de codornizes, que eles chamam lá das codornas, na capital do país de Angola. Nós temos pequenos prestadores de serviços do ramo de captação de recursos para o terceiro setor, que hoje captam mais de centenas de milhões por mês, que iniciaram com essa metodologia, captando R$ 5.000 para um projeto e hoje captam centenas de milhares de reais. Então, são inúmeros mesmos empreendedores que surgiram a partir dessa metodologia e que entenderam como criar recurso a partir de uma ideia ou do conhecimento empírico e das suas relações. E muito trabalho, tá? Não tem como esconder, não tem fórmula mágica, é muito trabalho. É acordar cedo e dormir tarde por um bom período da sua vida até estabelecer um cronograma financeiro como um negócio, né? Que estruturado. E eles passam a se entender como empresários depois de terem uma entrada recorrente de recursos. Mas isso é depois de muito, muito, muito trabalho. Mas, felizmente, nós temos milhares de casos de sucesso que a gente acompanha aí e mensuramos esse impacto social e econômico ao longo dos anos e que nos deixam cada vez mais felizes e propensos a continuar e expandir as nossas ações. Vinícius Mendes Lima, parabéns pelo trabalho. Foi um prazer falar contigo aqui no Real Time. Bom dia. A gente que agradece, conte sempre com a Besouro e com o Vinícius aqui, estamos juntos. A principal aposta para o desaparecimento